Essa foi a pior cena que já presenciei. Antes mesmo de entrar na residência, já dava para sentir o cheiro da decomposição. Em uma casa tranquila nos subúrbios de Waukesha, Wisconsin, os investigadores entram em uma cena que parece saída de um filme de terror. Quando cheguei, já sabíamos de 2 corpos encontrados. Imediatamente começamos a fazer perguntas. Onde está o filho deles? Será que vão encontrar o corpo? Encontraram 2 e pode haver um terceiro. Por mais assustadora que seja essa situação, esse caso se torna algo muito maior e mais sombrio. Uma vez que você está nos bastidores, é muito difícil saber o que está acontecendo. E é exatamente isso que torna essas coisas tão poderosas e potencialmente perigosas. O começo de tudo foi realmente uma ligação que recebemos. E isso deu início à apuração do que de fato tinha acontecido. A ligação veio da avó de Nikita Kazap, de 17 anos. Ela está preocupada com ele, ela está aflita, ela não sabe onde ele está. Quando a avó de Nikita relatou que ele não estava frequentando a escola e que estava desaparecido, nós também recebemos um relatório do Distrito Escolar de Waukesha ao mesmo tempo. Foi então que começamos a investigar o que acontecia. A avó de Nikita também disse à polícia que estava com um pressentimento estranho em relação ao filho dela, Donald Meyer. Esse é o padrasto de Nikita. Aparentemente, ele não estava se sentindo bem. Donald mandava mensagens para ela. Ela acha estranho, mas não se preocupa, pensando que ele só está doente e agindo diferente. Meu primeiro envolvimento foi em 28 de fevereiro de 2025. O departamento do xerife do condado de Waukesha me ligou e me contou um pouco sobre os fatos. E a partir daí, fui até o local. Essa foi a pior cena que já presenciei. Antes mesmo de entrar na residência, já dava para sentir o cheiro de decomposição. Assim que os investigadores entram, eles encontram uma casa dos horrores. Tatiana foi baleada várias vezes. Ela havia sido coberta por vários cobertores e toalhas. Perto da entrada da residência, havia um pequeno escritório onde Donald estava. Novamente, ele também estava coberto por cobertores e toalhas. Parecia que ele poderia estar em sua escrivaninha ou fazendo algum tipo de trabalho ali. Havia velas na área onde estava o corpo de Donald Meyer. Elas não estavam acesas quando cheguei lá. Estavam apagadas, mas parecia que já tinham sido acesas antes. Assim que conseguimos remover alguns dos cobertores e roupas do Don, foi possível ver que havia um ferimento na cabeça, um ferimento muito grave na cabeça. Observei que havia muitos montes de roupas, cobertores, além do local onde estavam os 2 indivíduos falecidos. Minha preocupação era: será que o filho de 17 anos estava debaixo daqueles cobertores ou roupas, ou o cachorro da família, também falecido, estava escondido ali? Imediatamente começamos a fazer perguntas. Onde está o filho deles? O que está acontecendo? Todas pensamos, será que o garoto foi sequestrado ou fugiu? Será que vão achar o corpo e está na casa? Já encontraram 2, talvez exista um terceiro. Ao entrarem pela primeira vez, pensaram que poderia ser um arrombamento. Os quadros tinham sido tirados das paredes. As camas estavam fora das bases. Se você tivesse entrado nos armários, todas as roupas estavam fora das prateleiras. Estavam espalhadas pelo chão. Definitivamente parecia que alguém tinha ido lá e invadido a residência para roubar. Também há outra pequena área de estudo no andar de cima onde papéis foram retirados. Achamos documentos de uma pistola, mas não encontramos nenhuma pistola na casa. Será que o suspeito achou uma pistola e a usou contra a família? Conforme a noite avançava, nós determinamos que não havia outras vítimas na casa. Agora, tudo isso está acontecendo em um tranquilo dia de inverno, em um lugar onde assassinatos, e especialmente assassinatos duplos, são muito raros. Waukesha é um lugar seguro e relativamente rico do estado. É uma cidade bem típica do meio oeste. É um lugar muito acolhedor. As pessoas são super amigáveis. É simplesmente o cenário mais típico de uma pequena cidade americana. Mas algo claramente deu muito errado nesta cidade idílica. Será que alguém tinha algo contra essa família? Eles foram alvo de alguém?
A história deles é realmente incomum. Primeiramente, Nikita e sua mãe são do país do leste europeu, chamado Moldávia. A Moldávia fica ao norte do Mar Negro, bem ao lado da Romênia e ao sudoeste da Ucrânia. Nikita e sua mãe moravam na Moldávia, e eles vieram para os Estados Unidos quando ele tinha 7 anos de idade. E a mãe dele conheceu Donald, se mudou para cá, se casou, e Donald realmente o acolheu e o tratou como um filho. Ele se destacou na escola, ele gostava muito dos estudos. Ele meio que foi transplantado direto para o sonho americano e cresceu em uma casa boa, em um bairro bom, indo para uma escola boa. 2 perguntas. Onde está Nikita agora e o que houve com sua família? Recebemos alguns pedidos para verificar se eles estavam bem e descobrimos que, Nikita não tinha ido à escola, Don não tinha ido ao trabalho. Nikita nunca faltava à escola e agora ele não aparece mais. Ele esteve fisicamente na escola pela última vez no dia 11. Acredito que alguns dos professores dele entraram em contato e ele respondeu dizendo que estava doente. Disseram que um dos pais dele deveria ligar para a escola, mas ninguém nunca ligou. Quando Don foi visto pela última vez? Quando ele esteve no trabalho pela última vez? O trabalho dele tentou contato? Donald realmente trabalhava de casa. Acho que ele ia muito raramente ao escritório. Quando o chefe dele tentava entrar em contato com o funcionário, havia respostas por mensagens de texto ou e-mails dizendo, estou doente. Quando o chefe queria falar com ele, acredito que ele começou a responder que estava sem voz e por isso não podia falar. Ele enviava mensagens para o trabalho desde o dia 11. E as mensagens nem sempre faziam sentido. Ele dava desculpas esfarrapadas, como dizer que estava com conjuntivite, e depois comentava que estava com dor de garganta. Então, os sintomas nem sempre vão bater com os diagnósticos. Também recebemos informações dos vizinhos e da câmera Ring, que ajudaram a determinar e restringir o horário da morte, porque vimos quando os carros de Donald e Tatiana foram vistos pela última vez saindo e voltando para a residência. Mas esse é um daqueles casos em que a polícia está correndo contra o tempo. O que aconteceu com Nikita? Ele não está lá, o cachorro não está lá. Ele foi sequestrado? Isso foi por dinheiro? Nikita não estava na residência, então ele era uma vítima ou era um suspeito? Nós sabíamos que faltava um veículo na residência. Quero dizer, tudo só aumentava a sensação de que algo estava acontecendo aqui. Algo estava errado. Os investigadores buscam Nikita, desaparecido desde 11 de fevereiro. Já é 28 mais de 2 semanas sem notícias. E nós começamos meio que a perceber naquela noite que acreditávamos que Nikita tinha levado o veículo de Meyer, que ele tinha saído com aquele veículo. Começamos a rastrear, fazendo rastreamentos de emergência no telefone de Nikita e conseguimos algumas informações do rastreamento de emergência de Waukesha. Tivemos um ping ou uma localização indo para o sul, em Illinois. Depois vimos que ele estava indo para o oeste, passando por Iowa, Colorado, Wyoming e acredito que até o Kansas. Ele foi até a maior parada de caminhões do mundo, em Iowa. Eu achei que isso era Uma escolha interessante. A parada de Nikita naquele posto de caminhoneiros foi em 24 de fevereiro. Parecia quase como se ele estivesse fazendo turismo. Ele tem 17 anos e não tem carteira de motorista, então ele está atravessando o país sem carteira de motorista. E então ele acabou no Kansas. O que acabou fazendo com que ele fosse pego foi a maneira como ele dirigia. Ele não parou totalmente em uma placa de pare. Esse foi o motivo da abordagem. Passou pelo pare sem parar totalmente. Eles checam a placa do carro. Coincidentemente, o departamento do xerife do condado de Waukesha havia acabado de registrar aquela placa no sistema, suspeitando que o carro fosse roubado. O timing foi perfeito. Se ele tivesse feito isso no dia anterior, certamente teria recebido uma multa e seguido seu caminho. Definitivamente foi um avanço na nossa investigação que não esperávamos. Diante das circunstâncias e da abordagem aleatória que resultou na prisão de Nikita, foi muita sorte que tudo tenha terminado assim. A polícia obtém mandado para revistar o carro de Nikita Kassab. E o que eles encontram é ao mesmo tempo chocante e confuso. Quando Nikita foi parado, encontraram alguns itens no carro, entre eles um revólver calibre 357. Além disso, havia roupas que cheiravam a decomposição, havia uma bíblia.
Foi encontrado dinheiro espalhado pelo veículo, joias e eletrônicos. Havia álbuns de fotos, o que achei muito interessante, contendo fotos dele e da família dele. Também encontramos certidões de nascimento de Nikita e da mãe dele. Havia algumas câmeras, então não sei se ele achava que as câmeras que ele tinha levado tinham alguma evidência nelas. Laptops antigos, eletrônicos, celulares, são coisas bem ecléticas que ele tinha com ele. Ele levava o cachorro nas viagens de carro, pois o cachorro era a única coisa que restava que podia confortá-lo, algo familiar para ele. Talvez ele não quisesse ficar sozinho nem deixar o cachorro só. Fiquei muito feliz que o cachorro ainda estava vivo. Em uma das câmeras, os investigadores encontram esse cartão de memória que contém algumas imagens realmente perturbadoras. Os corpos da mãe dele e do padrasto estavam lá, com velas dispostas de forma estranha e ambos enrolados em cobertores. Pelas fotos, parecia que havia algum tipo de fascínio pela morte deles, e isso foi considerado um comportamento extremamente preocupante. Acredito que a presença das velas e dos cobertores pode ter tido algum elemento ritualístico. Além disso, foi recuperado um vídeo em que Nikita pode ser ouvido ao telefone falando sobre o corpo do padrasto, dizendo que dá para ver o corpo apodrecido dele bem ali. Enquanto está na casa com o padrasto, ele comenta como o corpo do padrasto está se decompondo. É inacreditável dizer isso, mas parece que Nikita Kassap estava morando nessa casa com os corpos em decomposição dos pais por mais de 2 semanas. Eu acredito que ele ficava principalmente no porão da casa. Parecia que havia uma espécie de sala de TV onde ele tinha um sofá e cobertores. Acredito que ele queria evitar o andar principal, onde estavam a mãe dele e Donald. Enquanto a polícia tenta juntar o que exatamente aconteceu nessas últimas 2 semanas e meia, todos os sinais agora apontam para Nikita como o autor desses assassinatos. Eu acredito que ele matou Dom primeiro e depois esperou Tatiana chegar em casa. Quero dizer, ela ainda estava usando o casaco de inverno. Ela tinha acabado de entrar pela porta. Acho que ficou bem claro que ele tinha um plano e colocou esse plano em prática para matar os pais dele. Ele realmente executou os pais dele. Ele os emboscou. Ele atirou em Dom, na parte de trás da cabeça, e atirou na mãe dele, acredito que em um momento, na garganta. Ele deixa a mãe onde ela caiu e deixa Donald onde ele caiu, e então simplesmente cobre os dois com alguns cobertores e continua vivendo com eles. E o que é ainda mais estranho para mim é que ele liga para a escola para justificar a própria ausência. Ele finge ser Donald no trabalho dele. Ele finge ser Donald para a mãe dele, que na verdade é a avó dele. Ele está encobrindo tudo e agindo normalmente. Nikita foi ao mercado, comprou fast food no Culver's, passeou com o cachorro, tirou o lixo e tirou a neve da entrada da garagem. Ele fez todas as coisas normais que alguém faria no dia a dia, mas com os pais mortos dentro de casa. Não foi que ele simplesmente os matou e fugiu. Ele os matou e continuou vivendo com eles. E eu não sei, ele passava por cima da mãe dele todo dia, passava pelo Dom todo dia, e eles estavam mortos. O que é ainda mais preocupante é que o que começou com a polícia achando que era um ladrão procurando por coisas de valor, na verdade parece ser o Nikita elaborando um plano. Vimos alguns envelopes de dinheiro no balcão. Acho que ele sabia que guardavam dinheiro ali e por isso revirou a casa. Acredito que ele também buscava objetos de valor, como joias, e pensou que muitos têm cofres atrás de quadros grandes. Então a gente pensou que talvez seja por isso que ele tirou os quadros da parede para ver se tinha alguma coisa atrás, talvez se algo estivesse colado atrás dos quadros. Era isso que ele fazia diariamente. Passou 2 semanas vasculhando e examinando toda a casa. E aí entra a questão do porquê. Por que que ele matou a mãe e o padrasto dele? E esse é meio que a parte mais complexa de tudo, porque de fora parece que vai ser um caso simples e direto. Embora seja horrível dizer, Nikita não seria a primeira a matar os próprios pais. Mas os detetives estão prestes a descobrir que ele tem um plano que é destrutivo em um nível totalmente diferente. Na verdade, o plano final dele era desestabilizar o nosso governo e assassinar o presidente e o vice-presidente. Acho que ele acreditava que o plano já estava num estágio em que ele podia ir embora e começar a agir para colocá-lo em prática.
Ele precisava de um veículo, ele precisava de dinheiro, ele precisava se afastar deles. Se ele ficasse, não teria como fazer o que estava planejando. Acabei sendo enviado para lá no dia 10 de março para buscar Nikita no Kansas. Foi quando tive contato com Nikita pela primeira vez. Desde que Nikita foi preso há algumas semanas, está detido nesta centro de detenção juvenil para avaliação. No voo de volta, o comportamento de Nikita foi meio bizarro para as circunstâncias. Ele não demonstrou nenhum tipo de emoção ou preocupação. Ele simplesmente parecia estar ali. Ele estava calmo, ele estava quieto. Às vezes ele fazia piadas superficiais ou falava sobre assuntos banais, mas nada típico de quem sabia que sua vida mudava e que voltava para Wisconsin para enfrentar as consequências de seus atos. Então você nasceu na Moldávia em 2007. A mãe é Tatiana? Sim. Você veio para os Estados Unidos em 2017? Sim. Pode me explicar como isso aconteceu? Bem, acho que foi em 2015 minha mãe conheceu meu padrasto online, tipo em um site de namoro ou algo assim, E acho que a gente fez algumas viagens com eles, tipo por toda a Europa e coisas assim. E por fim eles se casaram e aí, em junho de 2017, mudaram para os Estados Unidos. Foi complicado sair da Moldávia e ir para os Estados Unidos? Acho que sim, de certa forma. Quero dizer, principalmente por ter um sotaque mais forte naquela época. Sim. E acho que às vezes, para algumas pessoas, o nome Nikita é meio estranho. Você mora em Waukesha desde que veio para cá? Sim. Sim. O que você acha daqui? Está bom. Está tudo bem. Indo para a escola em Waukesha West, como é o ensino médio lá? É bom. Sim. Boas notas. Ele parecia legal, parecia educado e parecia um garoto comum. E isso que era interessante. Quero dizer, se você encontrasse Nikita, não diria que é alguém de quem deveria ter medo. Era a calma, tudo naquela entrevista me fazia pensar, tipo, meu Deus, você realmente matou seus pais? E algum clube na escola? Sim, membro do clube de metal, então basicamente comunidade local, tipo trabalho voluntário. E FBLA? O que é isso? É tipo, significa algo como futuros líderes empresariais da América. E tem várias coisas que você pode escolher, tipo, diferentes eventos ou tópicos. E eu escolhi o de cibersegurança. Tem tipo uma prova que você faz e tem regionais, estaduais e nacionais. Eu fiz o regional e fiquei em segundo lugar. Ok, bem, parabéns. É realmente uma conquista muito boa. E eu também estava no processo de entrar para a National Honor Society. As notas são realmente boas? Ok. Qual sua posição na turma, sabe? Terceiro. Tudo bem. Quais são os planos depois do ensino médio? Eu estava pensando em Madison. Estou só buscando algum estímulo, talvez engenharia. Ele parecia se sair bem na escola, tirava boas notas e até foi aluno do mês uma vez. Parecia que o problema era que, quando você começava a observar, não havia amigos ou havia pouquíssimos amigos. Por algum motivo, ele não se relacionava com as pessoas na escola. E a chave para desvendar tudo isso é um colega de classe de Casap que decide falar com a polícia. Agora, algo a se notar, essa pessoa é chamada de testemunha A para proteger sua identidade. A testemunha A entrou na investigação porque Nikita teve algum tipo de comunicação com ela antes de matar seus pais, dizendo que talvez tirasse a própria vida. Então, para evitar que os pais passem por isso, ele os mataria antes. Quando ela o confrontava sobre isso, ele recuava e dizia: "Bem, eu não tenho uma arma, eu nunca faria isso de verdade." E eles perguntaram a ela como ele descrevia sua criação. Como ele falava sobre sua vida, casa e relação com a mãe e o padrasto. E ele falava disso de forma muito positiva, achava que teve uma infância maravilhosa, acreditava que tinha uma boa família, o que torna tudo isso ainda mais chocante. Boa parte da vida social dele acontecia online, e isso acabou despertando nele algumas opiniões políticas estranhas ou preocupantes. Pesquisando sobre tiroteios em escolas, pesquisando assassinos em massa, pesquisando assassinos. Há uma fascinação estranha que ele realmente tinha por coisas muito sombrias e assustadoras. Ele também compartilhou com ela o que ela descreveu como edições de gore.
E quando perguntada sobre o que era uma edição de gore, a testemunha A explicou que edições de gore eram como vídeos e clipes de guerra que tinham música russa por cima. A testemunha A considerou os comentários de Nikita muito sérios. Quero conversar com você, Nikita, sobre o motivo de estarmos aqui hoje. Sabemos o que e quando aconteceu, mas não entendemos por que isso ocorreu, certo? A única pessoa que sabe o porquê é você, e por que você está no Kansas, e por que você foi embora, certo? E eu realmente espero que você converse comigo sobre o motivo disso ter acontecido, mais do que sobre o que aconteceu. Tudo bem? Essa é a sua história. Só você pode nos dizer o porquê. E eu te prometo, eu realmente quero saber, mais do que qualquer outra coisa. Eu quero saber o porquê. Sim, acho que você tem os primeiros pontos de autoridade. Ok, esse é o seu direito. Tem alguma pergunta pra mim? Não o suficiente. Tudo bem, só espere mais um pouco. Se você quiser um desses, fique à vontade, pode pegar, tudo bem? Ok, obrigado. Então, vou colocar suas algemas, vamos fazer do jeito antigo, é só entrar no banco de trás, então se você puder ficar de pé, de frente para a parede, vai se sentir bem melhor. É uma viagem curta, então elas vão sair bem rápido. Nikita Kassab é formalmente apresentado à justiça 2 semanas depois. Ele estava usando um colete anti-suicídio e não estava de camisa. E eu vi Nikita sair e ele parecia um garoto magro de 17 anos. Ele parecia um adolescente que você veria em qualquer lugar. Ele parecia assustado e inseguro, assim na maioria das vezes em que apareceu no tribunal. Vou observar que a primeira acusação é homicídio doloso em primeiro grau. Este é um crime de classe A e, se condenado, ele será sentenciado à prisão perpétua. A segunda acusação é outro homicídio doloso em primeiro grau, com exatamente a mesma pena máxima. Acabei acusando o homicídio doloso em primeiro grau, que significa que você teve a intenção de fazer algo, que isso não foi uma decisão impulsiva, que eu acreditava de fato que foi planejado. A terceira acusação é ocultação de cadáver. E então houve o roubo do dinheiro e das joias. Foram 10 acusações ao todo. No tribunal, ninguém apareceu para Nikita. Quero dizer, ninguém estava lá. Não parecia que havia realmente alguém com quem Nikita tivesse ligação. Vou fixar fiança de $1 milhão para ele, pois acho apropriado. Dada a gravidade dos crimes, o conjunto das circunstâncias e, francamente, a força das provas da acusação. Não achei que esse fosse ser um caso difícil de provar. É um caso baseado em provas circunstanciais. Não tem um vídeo dele matando a mãe ou o padrasto. No entanto, todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. Acontece que essa história se torna um quebra-cabeça que não era nada do que os investigadores esperavam. Quando eles investigam mais a fundo os celulares e computadores de Nikita, descobrem que ele não está apenas lendo sobre o submundo sombrio na internet. Na verdade, ele está participando disso. Nikita tinha algumas atividades muito preocupantes na internet e no telefone. Parecia que ele tinha uma fascinação por pontos de vista anti-governo e outros tipos de posições políticas extremas. Sabemos que ele estava conversando no aplicativo Telegram. Nikita entrou nesse aplicativo procurando por essas pessoas. Ele foi atrás de neonazistas, ele foi atrás de extremistas. Esses grupos de ódio, eles realmente visam pessoas muito específicas porque querem que elas saiam e façam coisas. E o verdadeiro problema é que como eles podem fazer isso por meio desse processo na internet e através de aplicativos e plataformas, é muito difícil pará-los. E é isso que os torna tão perigosos. Pelo que entendi, Nikita tinha opiniões políticas semelhantes às de alguns desses outros indivíduos que estão cometendo ataques terroristas. E então, quando viu essas pessoas agindo, ele quase se sentiu inspirado por elas a machucar outras pessoas em nome de sua crença política. Nós nem sabíamos quão profundo era isso, quão real era isso, quão grande era essa conspiração. Ele estava trabalhando com outras pessoas? Era uma situação de terrorismo? E isso simplesmente veio à tona por acaso quando ele matou os pais dele. Foi aí que a polícia chamou o FBI. Acontece, porém, que isso não é novidade. Na verdade, o FBI já havia investigado Nikita Kassab 2 anos antes. Em 2023, a mãe de Nikita ligou para o FBI e o FBI investigou, mas concluiu que não era relevante e seguiu em frente. Mas havia essa preocupação dele estar online em contato com algumas dessas organizações mais extremistas.
Na época, faltavam provas para acusar Nikita Kassab. Desta vez, foi muito diferente quando os agentes descobriram a extensão do plano dele. Ele realmente acreditava que iria assassinar o presidente. A ideia era, eu vou pegar um drone, de alguma forma vou chegar perto o suficiente do presidente e vou soltar algum tipo de artefato explosivo improvisado ou uma bomba. Essa era toda a estratégia dele. Eu vou usar um drone, vou transformá-lo em uma arma e de alguma forma vou conseguir matar o presidente dos Estados Unidos. Ele achava que, derrubando o presidente, poderia acelerar o colapso da sociedade para que ela fosse reconstruída de acordo com os ideais dele. Ele havia se radicalizado tanto que acreditava que agir contra o governo era mais importante que qualquer vida individual, mesmo de alguém que pudesse ter amado ou se importado. Então, de repente, esse jovem isolado e muito solitário tem a possibilidade de estar em um grupo de 10, 20, 30 pessoas. Agora ele tem pessoas que o entendem, agora ele tem amigos, agora ele sabe exatamente para onde está indo. E é isso que faz disso algo tão poderoso. Elas estão dizendo a ele tudo o que ele quer ouvir, oferecendo uma vida que ele poderia ter em outro lugar. E para ele, esse grupo pode representar essa amizade, essa coisa que falta na vida dele. Acredito que fizeram promessas a ele como: venha para cá e se pagar esse valor é o que conseguimos para você. Acho que elas também notaram que havia um garoto ali de quem podiam se aproveitar. Ele realmente deu a elas alguns milhares de dólares. Ele tinha mais de 14 mil dólares em dinheiro. Ele tinha joias. Ele tinha outros objetos de valor. E a questão é, isso foi feito apenas com o propósito de explorar esse jovem? Só para poderem pegar todos os bens dele? Com certeza, ele participava dessas salas de bate-papo onde discutiam ódio ao governo dos Estados Unidos. Mas eu acredito que foi ele quem decidiu que talvez precisasse comprar um drone e armá-lo para poder fazer isso. Mas esse plano de assassinato não foi o fim do esquema de Nikita. Não, ele realmente pensou no que aconteceria depois. Depois de completar sua missão de tentar matar o presidente, ele planejava se esconder na Ucrânia por alguns anos e depois seguir para outros países ou para outras coisas. Ele acreditava que conseguiria passar despercebido desde que se escondesse por um tempo. Ele não estava necessariamente procurando viver nos Estados Unidos, mas sim fazer isso desestabilizar o país e depois se mudar para a Europa Oriental. Ele estava procurando um lugar para recomeçar a vida depois de certa forma, destruir o país. Eu realmente acho que, na cabeça dele, ele pensava que ia acabar na Ucrânia e viveria uma vida normal. Talvez por isso ele tenha levado os álbuns de família consigo. Esse seria o motivo para ele levar as certidões de nascimento dele e da mãe, pois teria que ir para a Ucrânia. Se ele tivesse saído antes e tivesse passagens, poderia ter ido para a Europa Oriental ou outro lugar, já que ninguém soube o que fez por um tempo. Então, eu realmente acho que ele não pensou na possibilidade de ser pego. E talvez isso seja coisa da cabeça de um garoto de 17 anos, você pensa, eu posso me safar dessa. Isso é, para mim, surpreendentemente mal planejado, do mesmo jeito que estamos falando sobre ele usar um drone para matar o presidente dos Estados Unidos. Mas sabe de uma coisa? Uma das características dos grupos de ódio e dos grupos extremistas é que eles podem errar muitas vezes. Eles podem falhar muitas vezes, eles só precisam ter sucesso uma vez. É curiosamente perturbador e, como agente da lei, é extremamente preocupante que um adolescente inteligente possa ser radicalizado a ponto de tomar esse tipo de atitude para matar as pessoas de quem mais gosta. No novo ano, Nikita Kassab aguarda julgamento por duplo homicídio. Mas então há uma audiência no tribunal e algo acontece lá que ninguém realmente esperava. Bom dia a todos. O caso está aqui hoje para uma audiência de alteração da declaração do réu. Fui informado de que era a intenção do Sr. Kassab declarar-se culpado ou não contestar as acusações 1 e 2. E todos nós ficamos tipo, o quê? O quê? O que você tem a ganhar? Tipo, o que você está fazendo? Por que você está mudando sua declaração? Você poderia levar isso a julgamento e ver no que dá. Diga se isso é verdade. Abro mão do meu direito a julgamento. Isso é verdade?
Sim, meritíssimo. Certo, vamos dar uma olhada na acusação contra o senhor, ou melhor dizendo, nas acusações. A primeira acusação na denúncia alega que, em ou por volta de 11 de fevereiro de 2025, o senhor causou a morte da vítima A, identificada como Donald Meyer, com intenção de matar essa pessoa. Como o senhor se declara quanto à primeira acusação? Culpado, meritíssima. O que eu vi foi uma resposta muito robótica quando ele estava se declarando culpado neste caso. Sim, meritíssima. Sim, meritíssima. Você podia ver a cadeira dele literalmente tremendo. Você podia ver que os joelhos dele deviam estar tremendo debaixo da mesa do advogado, enquanto ele tentava acabar logo com isso. A segunda acusação diz que, na mesma data e local, 11 de fevereiro de 2025, no endereço, você causou a morte da vítima B, identificada como Tatiana Kazap, com intenção de matar essa pessoa. Como o senhor se declara em relação a essa acusação? Culpado, meritíssimo. Tudo bem. Você cometeu esses crimes? Sim, meritíssimo. As pessoas querem saber por que não levar a julgamento e por que você fez um acordo. Nosso objetivo principal era que ele assumisse a responsabilidade pelas duas mortes. Após consultar a família, concordaram que essa oferta é justa. Acho que já conseguimos o tempo de prisão desejado, então não há razão para fazer a família passar por um julgamento. Você está de alguma forma surpreso com a decisão deste réu de se declarar culpado? Acho que estou um pouco surpresa. Não há desvantagem para ele levar isso a julgamento, mas os tribunais consideram quando alguém assume a responsabilidade. Acredito que eles levam isso em conta na sentença. Declarar-se culpado das duas acusações de homicídio doloso também dá a Nikita uma vantagem distinta. O Estado concorda em arquivar as outras acusações. Então, embora não haja dúvida de que ele vai receber 2 sentenças de prisão perpétua, a questão da liberdade condicional ainda está em jogo. Acho que a melhor chance dele de possivelmente receber uma sentença em que pudesse voltar à comunidade em algum momento era aceitar a responsabilidade, se declarar culpado e esperar que o juiz tomasse essa decisão. Tudo bem, vou chamar o caso Estado de Wisconsin contra Nikita Kazap. Quando começa a audiência de sentença de Nikita, o advogado dele enfatiza que seu cliente mudou o seu jeito de ser. Apenas algumas semanas depois de se envolver com esses predadores online e cometer os atos terríveis que cometeu, Nikita Kazap estava reunido com o FBI, prestando depoimento voluntário para ajudá-los de qualquer maneira que pudesse para pegar os predadores online em um mês. Ele está reunido com os mocinhos, tentando ajudá-los a pegar os bandidos. Ele realmente se encontrou com autoridades federais para fornecer informações sobre isso. Disseram que ele foi muito cooperativo durante essa entrevista. Uma das coisas que o tribunal pode levar em consideração na sentença é você assumir a responsabilidade por sua conduta. Portanto, fazia um certo sentido que alguém quisesse assumir a responsabilidade para, pelo menos, argumentar que deveria haver a possibilidade de libertação em algum momento no futuro. Mas quando amigos e familiares fazem seus depoimentos sobre como o assassinato dos pais de Nikita impactou suas vidas, a situação de Nikita não parece tão boa. Os tios e tias por afinidade e os avós estavam no tribunal para detoná-lo. Eles estavam lá para dizer, você destruiu nossas vidas. Eles não estavam no tribunal para apoiar Nikita, ninguém esteve lá para isso. Ouvimos Michael DeBona, um amigo de infância de Donald Meyer, o padrasto de Nikita. Dom é meu melhor amigo. Ele também era um filho, um irmão, um marido e uma fonte de amor, risadas e força para todos que o conheciam. A esposa dele era sua parceira de vida, que ele amava e com quem planejava o futuro. Em um único ato de violência inimaginável, o réu apagou não uma vida, mas 2. Peço ao tribunal que reconheça a gravidade do ocorrido, não só pela perda de 2 vidas, mas pela destruição de tudo que elas impactavam. Meritíssimo, vim aqui hoje como representante da minha família para compartilhar o profundo impacto que a perda do meu irmão Dom e de sua esposa Tatiana teve sobre nossa família e seus amigos. As vidas deles foram tiradas intencionalmente em um ato sem sentido e de violência imperdoável. A maneira como Dom e Tatiana foram mortos é algo que nenhuma família deveria ter que suportar.
Acredito que uma pessoa capaz de tamanha traição e violência representa um perigo contínuo para os outros. Pela segurança da comunidade e em homenagem às vidas de Dom e Tatiana, peço que ele seja condenado a passar o resto da vida na prisão, sem qualquer possibilidade de liberdade. Então é hora da promotora Leslie Basie apresentar seu caso. Esse não é um garoto que simplesmente perdeu o controle numa noite. Ele estava com raiva dos pais. Esse garoto tinha tudo. Ele tinha um lar amoroso, ele tinha boa formação escolar, ele tinha apoio. Ele costumava viajar de férias com a família. E eu acredito que algumas das pesquisas dele na internet fizeram com que ele começasse a ter ideias estranhas. Eu acredito. Mas não foi a internet que disse para ele bolar esse plano. Não foi a internet que disse para ele que ele deveria matar os pais. Essa foi uma decisão desse réu. O que ele fez mostrou um total desrespeito pela vida humana. Isso mostra um indivíduo que não merece nunca mais voltar para a comunidade. Então estou pedindo ao tribunal que aplique a pena máxima, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E que as penas de cada acusação sejam cumpridas consecutivamente. Do ponto de vista da defesa, eles argumentavam que essas pessoas entraram na cabeça dele e é por isso que ele fez o que fez. Este tribunal pode e deve levar seriamente em consideração a seguinte realidade. Em fevereiro de 2025, quando Nikita Kassap cometeu esses crimes terríveis, ele era uma criança. No dia em que cometeu esses crimes, se Nikita Kassap tentasse se alistar no exército ou firmar um contrato, se ele tivesse tentado votar em uma eleição, ou até mesmo comprar um bilhete de loteria, as pessoas responsáveis provavelmente teriam dado a mesma resposta: saia daqui, você é só uma criança. Por que essas proteções existem? Elas existem porque sabemos que crianças tendem a ser muito mais impulsivas. Sabemos que elas são mais vulneráveis a influências e pressões externas. O caráter delas não é tão bem formado ou desenvolvido quanto o de um adulto. Nossa recomendação global para ambas as acusações é que o tribunal imponha, obviamente, a prisão perpétua obrigatória com a possibilidade de supervisão estendida em 20 anos. O memorando da defesa citou muitos estudos sobre como as crianças podem ser suscetíveis se vêm de outro país, se não têm amigos. Eu acho que elas ficam ainda mais suscetíveis. E eu acredito que tudo isso seja verdade. Acho que a parte que eu não consigo entender é fazer a ligação de que ele estava se comunicando com essa pessoa associada a um grupo e que foi por isso que ele matou os pais. E essa conclusão não era sustentada por nenhuma evidência. Antes que o juiz sentencie oficialmente Nikita Kassap, esse réu adolescente se dirige ao tribunal. Senhor Kassap, o que você quer me dizer? Meritíssimo. Quero começar pedindo desculpas à família e aos amigos, tanto da minha mãe quanto do meu padrasto Donald. A todos que os amavam, a todos que sentem dor e sofrimento por causa das minhas ações. Me desculpe. Tanto quanto qualquer um, eu sabia que minha mãe e Donald eram pessoas gentis e amorosas. Quero dizer, realmente parece que ele amava a mãe dele e que o padrasto dele realmente o tratava como um filho. Então, eu acho que ele se arrependeu, tipo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu acho que sim. Eu realmente acredito que sim. E eu me preocuparia com minha mãe. Sempre que ela precisava usar uma escada ou subir no balcão para pegar algo nas prateleiras altas, eu me preocupava e pedia para deixar que eu pegasse para ela. Isso era a mãe que eu matei. A pessoa que eu acabei de escolher matar. A pessoa que me amava. A mãe que sempre cuidou de mim. Sinto falta de conversar com ela e estar com ela. Acho que quando vejo lágrimas assim, especialmente quando se trata de jovens, acredito que sejam verdadeiras. Quero dizer, as pessoas querem que as coisas sejam lógicas. As pessoas querem crer que o bem e o mal estão separados e não coexistem. E ainda assim você vê um garoto chorando pela morte da mãe causada pelas próprias mãos dele.
Algumas coisas realmente são irreconciliáveis. Não há desculpa para o que eu fiz. A verdade é que eu fiquei obcecado por pensamentos e sentimentos de ódio. Eu sentia que o mundo era um lugar doente e maligno, que minhas ações extremas para tentar mudá-lo eram justificadas. Eu achava que fazia parte de uma revolução, parte de uma guerra. Eu dizia para mim que coisas ruins precisam acontecer na guerra. Não posso culpar vídeos, propaganda ou pessoas que inspiraram minhas ações, pois eu podia escolher o certo em vez do errado. Eu sinto muito pelo que fiz. Eu não ignoro o fato de que há aqui um rapaz muito jovem e que qualquer decisão que eu tome é uma decisão que vai afetar esse jovem pelo resto da vida dele. Eu não tenho escolha a não ser impor 2 sentenças de prisão perpétua, mas este tribunal pode definir uma data de elegibilidade para a liberdade supervisionada pelo menos daqui a 20 anos. Ou posso decidir que a pessoa não é elegível para a liberdade supervisionada. Discutiu-se muito sobre sua reabilitação. Ele tem 17 anos. Poderia ser liberado para a sociedade em 60 anos? Teria chance de liberdade condicional? Então eu olho, para os prós e contras. Quais são os pontos positivos sobre Nikita Kazap? Ele assumiu a responsabilidade pelo que fez. Mas eu comparo isso com os atos horríveis, terríveis, inexplicáveis e incompreensíveis nos quais ele se envolveu. Então, o que eu faço com Nikita Kazap? Agora, eu avalio essas coisas e chego à conclusão de que ele não é elegível para a liberdade supervisionada. Porque eu não sei, dada a natureza desses atos, eu não sei, dado o que aconteceu aqui, quando ou mesmo se pode ocorrer uma mudança profunda e significativa. Então, o que o juiz fez foi dar a ele prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, o que significa que ele vai passar o resto da vida na prisão. Eu acho que a sentença é apropriada. Isso foi algo planejado, bem pensado e não foi um ato de paixão. Ele tomou ali uma decisão consciente de matar pessoas de quem ele gostava para promover um ataque político, um ataque terrorista, basicamente. Eu acredito que alguém disposto a tomar esse tipo de atitude violenta é uma pessoa muito perigosa. E eu acho que soltá-lo em qualquer momento da vida dele teria sido muito perigoso para a comunidade e errado. O que fez com que ele passasse dos limites? O que fez com que ele realmente fizesse o que fez? Eu não sei se algum dia vamos saber 100% por que ele fez o que fez. Ficamos com tantas perguntas quanto respostas nesse caso. Parece incompreensível que um adolescente de uma família amorosa matasse brutalmente os próprios pais e planejasse derrubar o governo. Mas uma coisa está clara. Isto é um alerta para os pais que se preocupam com o que seus filhos adolescentes fazem na internet. O que eu acho que deve ficar de lição é que a internet pode ser um lugar muito sombrio e perigoso e pode ser um lugar muito sinistro. Quando você está conversando com alguém na internet, pode não ser seu amigo. Pode ser um extremista de 46 anos em algum lugar da Europa Oriental.